Então, meus irmãos, hoje nós vamos dar a sequência naquilo que nós estamos tratando a respeito das doutrinas fundamentais, da parte que trata sobre a bibliologia, que é a doutrina fundamental a respeito da Bíblia. Então, os irmãos devem lembrar que nós falamos a semana passada algumas considerações a respeito da inspiração. A inspiração é aquilo que nós falamos que diz respeito como a Bíblia foi produzida. Então, a Bíblia, ela foi produzida, soprada por Deus, não no sentido soprada de falada cada palavra, mas no sentido que ela tem a sua origem em Deus. E nós falamos a respeito de várias coisas, que se essa consideração a respeito da inspiração é verdadeira, nós temos muitos benefícios. Se não, nós temos muitos malefícios. Por exemplo, se a Bíblia é verdadeira, você sabe por que você foi criado, você sabe por que o universo foi criado, você sabe como a história está se desenrolando, você sabe o final da história. Se a Bíblia não é inspirada por Deus, essas coisas não fazem sentido. Porém, como a gente falou aqui semana passada, é importante que nós saibamos que a Bíblia sim é inspirada, nós cremos nisso, mas nós não cremos nisso meramente como um salto no escuro. Eu creio porque creio e pronto. Não, existem algumas características importantes que nós aplicamos à Bíblia, que são características aplicadas por qualquer historiador que seja honesto e que esteja interessado em descobrir se o documento é digno de autenticidade e veracidade. Então, falamos semana passada a respeito da autenticidade, que é a característica para sabermos se a Bíblia é autêntica. A pergunta que nós fizemos é: podemos confiar que os escritos que nós temos hoje são os mesmos escritos dos originais? E a resposta que nós chegamos é sim, podemos ter total confiança em sua autenticidade. Então, isso não é uma coisa meramente de fé no sentido de eu acredito e pronto. Não. Aqui nós temos como constatar por meio de características históricas que os historiadores fazem que a Bíblia é autêntica. Lembram? Então nós cruzamos, fizemos uma comparação das Escrituras com outros livros, com outros documentos da Antiguidade e vimos como eles são determinados se são autênticos ou não. E a Bíblia esmagadoramente ficou em primeiro lugar. Vocês lembram? Então, essa pergunta foi respondida. Porém, a pergunta a respeito da veracidade, que é: como saber ao certo se os autores podem ser considerados testemunhas confiáveis? Isso é algo que nós nos propusemos, e se Deus assim nos permitir, faremos hoje. A ideia é: os escritos, eles são autênticos. Autênticos do ponto de vista que o que foi escrito lá no começo é condizente com a cópia que se tem hoje. Isso quer dizer que é autêntico. Mas nem sempre algo que é autêntico é verdadeiro. Mas não é a mesma coisa? Não. Uma nós determinamos que os escritos lá dos autógrafos dos escritores da Bíblia, no caso a gente fala dos apóstolos, os escritos deles são os mesmos que nós temos nos nossos dias, então no cruzamento da autenticidade. Mas determinar se o que está escrito é digno de ser verdade é outra coisa. Entenderam? Uma coisa se preocupa em fazer um cruzamento de documentos históricos e ver se esses documentos sofreram adulteração ao longo do tempo, ou seja, se eles quando comparados, eles têm coerência, isso é o que se faz, mas não necessariamente na autenticidade se procurou determinar se os escritos são dignos de confiança, no sentido de serem verdadeiros. Entendeu? É a ideia de eu lhe dar um documento meu, 10 anos atrás, e hoje eu lhe dar uma cópia desse documento. Mas não quer dizer que o documento que eu lhe dei é verdadeiro ou falso, só quer dizer que o documento não foi adulterado. Entenderam ou não? Então tá bom. Então eu espero que os irmãos tenham entendido. Então, isso que nós vamos tratar hoje diz respeito à veracidade. Aquilo que foi escrito é digno de ser confiável,
verdadeiramente? O que foi falado é possível de ser detectado se o que foi falado não é um telefone sem fio que perde a credibilidade com o tempo? É exatamente isso que nós queremos tratar aqui, a respeito da veracidade. Então, como saber ao certo se os autores podem ser considerados testemunhas confiáveis? Como saber? Afinal de contas, um documento, ele sempre tem uma testemunha. Seja sua carteira de identidade, seja sua carteira de motorista, seja o documento de casamento, sua certidão de casamento. Todos os documentos precisaram de uma testemunha. O ponto é como determinamos se essa testemunha é confiável ou não. Note que a maneira como se faz isso vale para todos os documentos. Então, a ideia aqui é, os historiadores, eles avaliam a veracidade avaliando sua credibilidade. Então, se você for fazer seu documento num cartório que não tem credibilidade, o seu documento pode muito bem ficar duvidoso. Então, quando você vai pedir uma certidão de inteiro teor do seu casamento, que é um documento que ficou registrado com quem você casou, a data que você casou. Se não for um cartório autêntico ou autorizado, esse documento perde a sua qualidade. E assim é o que os historiadores fazem com os documentos históricos. Como que a gente faz o confronto para ver se esses documentos têm credibilidade? Vocês lembram que nós falamos a respeito da autenticidade e existiam 3 características, né, que os historiadores usam. Com a veracidade também são 3 características utilizadas. A primeira delas é a ideia, qual é o grau de credibilidade do testemunho oral, do testemunho falado? Qual é o grau de confiabilidade? Podemos confiar nele? Como que sabemos o grau disso? O segundo é, qual o grau de credibilidade do testemunho escrito? Aquilo que está escrito, como sabemos se ele pode ser confiado? E por último, qual o grau de credibilidade das evidências complementares, que seriam aquelas coisas que estão no contorno da história. E nós vamos desvendar melhor cada uma delas, certo? Então, a veracidade, perguntas 1 e 2. A ideia de como nós sabemos qual o grau de credibilidade do testemunho oral e do testemunho escrito. Então, eu quero dar alguns dados aqui antes, para depois nós caminharmos a respeito. O Novo Testamento contém testemunhos orais de pessoas citadas num testemunho escrito. Então, tem coisas escritas a respeito de coisas que pessoas falaram. Ou seja, um testemunho oral foi documentado. Certo? E qual vocês acham que é a pessoa que mais falou nas Escrituras com um testemunho oral que ficou documentado? Se vocês acertarem, vocês vão ganhar um livro do pastor Fernando. E é fácil essa. Quase. Olha lá, ficou em casa o livro. Paulo falou, mas Paulo, lembre-se que ele muito mais escreveu a partir de si próprio. Mas Jesus falou nos evangelhos e esse testemunho oral de Jesus foi escrito. Então, o testemunho oral, ele é encontrado nas Escrituras. E o testemunho escrito também. Testemunhos escritos das Escrituras. Alguém lembra algum? Se Deus de fato permitir, esse domingo nós vamos chegar ao fim de um testemunho escrito. Mateus, um testemunho escrito. Marcos é um testemunho escrito. Lucas, João, Paulo, Tiago, Judas, Barnabé, autor de Hebreus. Não sabemos, né? O autor de Hebreus é desconhecido. O pastor Fernando acha que é Barnabé. Então, isso ficou bem claro. Perguntas 1 e 2. A ideia da veracidade do testemunho oral e do testemunho escrito. Então, falei para vocês aqui e expliquei que o Novo Testamento deixa claro os 2 tipos de testemunho. Tanto o oral quanto o escrito. E
pessoas que dão um testemunho oral ou escrito são chamados de testemunhas. Vocês devem lembrar de filmes que talvez vocês gostem, como eu, de filmes que tem tribunal, policial, e sempre vai para um júri, tem parte jurídica, né? E sempre existe a necessidade de buscarmos testemunhas. Existe testemunha deste crime, meritíssimo? Não, não existe, só temos documentado tal coisa. E normalmente, ou melhor, esmagadoramente, qual é o testemunho que tem mais valor diante de um tribunal e de um juiz? O testemunho ocular. A testemunha que viu. Essa testemunha é de longe o melhor tipo de testemunha. E isso não vale apenas para essas circunstâncias que a gente está falando dos cenários judiciais atuais. Os historiadores também pensam assim. Porque não há ninguém melhor para contar uma história do que aquela que participou da história. Certo? Então é importante que você saiba que estamos procurando aqui determinar se as testemunhas são confiáveis. Esse é o ponto. Então, em primeiro lugar aqui, a veracidade das perguntas 1 e 2 é testemunhas oculares dos acontecimentos relatados. Pessoas que viram coisas que foram relatadas. Abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 1, de versos 1 e 3. Acharam aí? Então, o texto que nós vamos ler aqui é o Evangelho de Lucas, na NVT, ele diz assim: muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. Quem está pensando em nome de crianças tem um nome legal aqui para homem. Para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Então, no relato de Lucas, você vê um relato de um historiador. Fica muito claro que Lucas está fazendo o quê? Existem vários relatos, Lucas está participando dentro disso, porque ele conhece as testemunhas oculares, ele não apenas foi anotando, mas ele se preocupou em ver se aquilo que ele estava anotando tinha coerência, e a partir disso ele anotou. Então, como você pode ver aqui, Lucas deixou perfeitamente claro que tudo o que ele escreveu vem de fontes de testemunhas oculares. É isso que Lucas faz. Então, Lucas deixa claro que essa investigação de um historiador, ela levou em consideração o que os historiadores modernos fazem, Lucas também levou. E por isso o relato de Lucas passa por essa primeira pergunta, da veracidade dos testemunhos. Agora abra lá em 2ª carta de Pedro. 2ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Note que Lucas, ele não participou de muitas coisas das quais ele escreveu, mas ele teve contato com pessoas que participaram, testemunhas oculares. Porém, no relato de Pedro, nós vamos pular isso e vamos para a própria testemunha ocular falando a respeito. Aí ele diz assim: porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Então, o que Pedro está fazendo aqui, ele está dizendo, olha, eu não estou indo na conversa de alguém e repassando adiante. Eu mesmo vi aquilo que eu falo. Aquilo que eu estou dizendo é um relato histórico de algo que eu enxerguei com meus próprios olhos. Então, aqui nesse segundo caso, até o grau daquela distinção que Lucas tem de entrevista não existe.
Com Pedro aqui, nós vemos que Pedro ele foi o autor que viu e ele mesmo relatou. Então, um testemunho desse nível é o testemunho mais alto dentro da comparação da veracidade. Então, agora, vamos pular lá para 1 João, capítulo 1, versos de 1 a 5. Então, como muitos de vocês já sabem, o apóstolo João, talvez, ao que tudo indica, tenha sido um dos discípulos mais próximos de Jesus, um dos discípulos mais chegados dele. E ninguém melhor do que ele para dar um testemunho de primeira mão daquele em quem ele viu. É um relato histórico de uma pessoa que viu, presenciou e relatou. Então, olha o que ele diz lá no verso 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, qual é a palavrinha que ele usa aí? Testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Então, João aqui, ele vai falar de primeira mão, um relato do que ele viu e ele documentou. Então, por que isso é importante? Porque esse ponto aqui das perguntas 1 e 2 são importantes. Porque historiadores hoje, os modernos, os mais conceituados, eles aceitam como fatos históricos que foram relatados como autênticos, lembram? Passou no crivo do autêntico, eles aceitam como verídico testemunhas de segunda mão, terceira mão e até quarta mão. O que é quarta mão? Pessoas que passaram por 3 pessoas a informação e o quarto relatou. E a maioria dos historiadores aceita isso com tranquilidade. Passa numa boa pelo critério da veracidade. Porém, aqui nós temos algo um pouco diferente. Por que nós temos algo um pouco diferente? Porque a Bíblia não faz isso. A Bíblia não tem esse caráter a respeito de terceira, quarta mão. A Bíblia, ela nos dá um testemunho oral e escrito em primeira mão, de testemunhas oculares, de pessoas que participaram e por isso elas puderam relatar. Então talvez você pense aqui, né? Mas como nós podemos ter certeza? Porque muitas pessoas contam coisas, mas são mentirosas, não é verdade? Não é porque ela esteve vendo, ela é testemunha ocular, que ela vai falar a verdade. Isso você tem razão, se você pensou isso. Nós vamos chegar lá. Mas o ponto desse primeiro argumento é que, biblicamente falando, nós temos um maior critério de credibilidade, porque o testemunho foi em primeira mão. E ele ficou relatado. Certo? Então, é isso que você tem que gravar. Testemunhos históricos são aceitos até de terceira e quarta mão hoje em dia. A Bíblia tem um testemunho histórico de primeira mão. Então, testemunhas oculares, esse é o segundo ponto. Testemunhas oculares que viveram na mesma época umas das outras. O que quer dizer isso? Pessoas que escreveram no tempo em que as coisas aconteceram. Por que isso é importante? Porque muitas vezes acontece que você pode inventar fatos e você não tem ninguém que possa lhe corrigir. Então, a descrição do autor desse livro, Em Defesa da Fé, que eu lhe recomendo muito ler, que é um livro curto, pequeno, mas extremamente... Ele é fácil de ler, mas é muito profundo. Ele fala o exemplo do John Kennedy, né? Que ele viveu num tempo em que o escritor não vivia. E ele diz que, imagine se ele decidisse se dizer discípulo do John Kennedy, certo? Ele não vivia, mas existem pessoas
que podem ter vivido. Pessoas mais velhas que ele, porque não faz tanto tempo assim. Então, imagine que ele decidiu ser um discípulo de Kennedy, ele diz assim, olha, Kennedy foi um grande homem. Isso ninguém discute, mas ele foi muito mais que isso. Enquanto ele esteve entre nós, ele saiu do seu carro, em determinado dia, curou muitos. Muitos doentes passaram por lá, ele curou, e depois disso essas pessoas ficaram completamente saudáveis. Aí alguém que estava naquele momento diria assim, não, esse dia que você está relatando eu estava lá, isso é mentira. Então ele já teria o seu argumento cortado, teria seu argumento rechaçado. Ou então ele poderia dizer assim, bom, aqui ele faz até uma brincadeira, então quando uma pessoa descobre que está sendo contestada, ela tenta um outro argumento. Ele diz assim, sim, ok, mas nesse dia, Kennedy passou e pegou um McLanche Feliz, e quando ele pegou esse McLanche Feliz, ao abrir o pacote do McLanche Feliz, ele multiplicou em mais de 5.000 McLanche Feliz. E aí ele distribuiu para todas as pessoas que estavam lá esperando ele, e aí ninguém ficou com fome. Então alguém diria assim, não, eu estava lá esse dia, seu maluco mentiroso. Isso não aconteceu. É lógico que aqui ele está fazendo uma analogia com Jesus. Porque Jesus teve o relato a respeito dos seus milagres e nenhuma testemunha ocular que viveu naquela época contradisse isso. Esse é o ponto. Abram aí em Atos, capítulo 2, verso 22. Ele diz assim, no grande discurso de Atos, povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Então, Pedro estava aqui pregando a uma multidão que tinha havido pelo motivo do Pentecostes, eles se reuniam em Jerusalém para comemorar, e alguém poderia ter dito, afinal, Jesus viveu naquele tempo, isso não aconteceu, você está equivocado. Nós vimos que esse Jesus que você fala, ele não fez esses milagres que você diz, ele não fez essas maravilhas. Estão entendendo? O ponto é que a testemunha ocular que viveu na mesma época, ela pode ser desmascarada, mas quando isso não acontece, o seu ponto de defesa é ainda mais forte. Pule lá para Atos 26 agora. Atos 26, 26. Ele diz assim, aqui é Paulo, quando Paulo está preso, e ele está testemunhando diante do rei Agripa, e ele, como se aqui ele precisasse se defender, então olha como Paulo faz aqui, ele diz assim, e o rei Agripa sabe dessas coisas, expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. O que Paulo estava dizendo é que ele estava testemunhando sobre Jesus, era por isso que os judeus estavam perseguindo e querendo a morte dele, e ele conta lá nesse local, ele diz assim, olha, tudo que eu estou falando não é oculto, todo mundo escuta, todo mundo viu, é de comum conhecimento, e você vai perceber que o próprio Agripa não vai contestar ele sobre os acontecimentos históricos. Então, testemunhas oculares que viveram na mesma época umas das outras trazem um poder muito mais forte de veracidade, credibilidade. Por quê? Porque não acontece que nem a gente viu com esse exemplo do Kennedy que ele usa, onde você poderia ser facilmente desmentido. Nós não vemos isso nas Escrituras. Nós não vemos relatos em mais de 2.000 anos de história contradizendo as declarações das testemunhas oculares bíblicas. Interessante isso, né? Em mais de 2.000 anos não foram capazes de provar, se quisessem provar, que aquilo que foi escrito era mentiroso.
E a mentira, como todos vocês sabem, o ditado, ela tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, a gente descobre. Em 2000 anos, é quase impossível não ter conseguido. Ainda mais quando você fica procurando. Uma coisa é você não procurar. Outra coisa é quando você quer provar que algo não é verdadeiro, você fica. Não é a ideia que nós vemos nos nossos dias a respeito de corrupção? Você quer provar que alguém é corrupto. Não é difícil. Porque em 2, 3 voltinhas você descobre o histórico das pessoas. O problema é quando você passa tempo e não descobre. Você tem que fazer o quê? Dar credibilidade para o testemunho que você achou. É assim que acontece. Então, a ideia que eu gostaria que você tivesse é: os apóstolos contaram histórias sobre Jesus a pessoas que estavam vivas na época e local em que Jesus viveu. Então esse é o cenário do primeiro século. Os apóstolos contando a respeito do evangelho para pessoas vivas, para pessoas que presenciaram muitos dos fatos. Lembram-se quantos 1000 presenciaram a multiplicação de pães? Nem todos aqueles viraram crentes. Pelo contrário, a maioria não virou, mas o testemunho estava lá. Por isso, o testemunho alcança o mais alto nível de credibilidade. Se fossem inventadas, teriam sido desmascaradas há muito tempo. Isso já faz mais de 2000 anos. Então, a veracidade, fica claro que o testemunho oral e escrito da Bíblia tem credibilidade. Perguntas 1 e 2 respondidas com eficiência. Pergunta 3, aquela perguntinha que nós temos que responder. Evidências complementares. O que são evidências complementares? Descobrir se o resto da história bate. Então isso acontece, por exemplo, num caso de tribunal. Quando você pega uma testemunha ocular, o advogado de defesa, ele normalmente vai fazer o quê? Se ele está tentando defender o acusado, o réu, ele tenta descredibilizar a testemunha ocular. E aí ela diz, por exemplo, assim: eu presenciei esse crime, eu estava saindo do 2º capítulo, estava saindo do Avatar 2, às 9h30 da noite. Mas o que você fez antes disso? Antes disso, eu não consegui chegar até o cinema, porque estava bloqueada a rua até às 8 horas mais ou menos. Aí a testemunha, o relato da testemunha foi construído para quê? Para mostrar a veracidade do que ela está dizendo. Aí o advogado de defesa diz assim: negativo, a rua nunca esteve fechada. Começa a abalar o testemunho da credibilidade da testemunha. Então as evidências complementares são aquelas que dizem respeito a você saber o contexto da história. Mais ou menos a ideia do que o pastor Fernando nos ensinou aqui pregando a respeito da pedra no túmulo. Lembram? Qual era a história contada? Os discípulos vieram e arrancaram a pedra. Então vamos descobrir se isso é verdade. E aí, quanto mais biblicamente se vai em busca da verdade, mais convicto de que a Bíblia é verdadeira. Esse é o ponto. Descobrir, o ponto aqui das evidências complementares é descobrir se os fatos relatados são coerentes, especialmente com o quê? Datas e nomes. Lembram que eu falei do historiador Lucas, né? Lucas, ele relata muitos pontos com nome. Lucas, ele fala em mais de 32 países nos seus relatos. Quais são os 2 livros de Lucas? O Evangelho de Lucas e Atos. Muito bem. Então, ele fala em 32 países, ele fala em 9 ilhas, ele fala em 54 cidades. Imagina, um historiador colocando todos esses tipos de nomes, fora os nomes que ele cita, o quão fácil isso é de provar que é inverídico e o quão é ruim para aquele que quer inventar história. Eu fico pensando no meu momento mais mentiroso, eu sempre dou um jeito de não dar muitas informações quando você vai tentar contar uma mentira. Por quê? Porque quanto mais você fala, mais fácil fica de descobrir que é mentira.
Então, isso sempre foi uma das tentativas dos historiadores críticos da Bíblia com relação a Lucas. Quando eles pegam, existe no Evangelho de Lucas e no livro de Atos, pessoas locais passíveis de serem verificados. Então, tem um determinado momento de Lucas, no capítulo 3, versos 1 e 2, que ele diz assim: veio a palavra de Deus a João Batista quando Lisânias era tetrarca de Abilene. Ele está falando um relato histórico de um governador. A ideia de tetrarca é a ideia de um título de um governante. Porém, olha só, os historiadores disseram, Viu como é mentirosa a Bíblia? Sabemos que Lisânias morreu 30 anos antes de João Batista morrer. Então quer dizer que o relato de Lucas precisa ser descartado. E aí nós diríamos assim, puxa vida, encontramos um furo. Porém, uma frase que você precisa sempre lembrar é: toda a Bíblia bem correta interpretada, ela não é contraditória nem com ciência e nem com arqueologia. Então, olha que curioso esse fato. Acabou-se se descobrindo uma inscrição datada dos séculos 14 a 29 depois de Cristo, que dizia Lisânias, tetrarca de Abilene. Um documento arqueológico histórico que deu veracidade para o relato de Lucas. Aí sabe o que o historiador que precisa admitir isso, ele diz? Não, certamente esse é outro tetrarca, não é o mesmo. Porque no fim das contas as pessoas às vezes não querem a veracidade. Elas querem os pressupostos que elas mesmo imaginam. Porque se você dá credibilidade à Bíblia nesse nível, você precisa começar a tratá-la de outra forma. Então, irmãos, os fatos históricos bíblicos, eles são coerentes com datas, nomes, locais, e todas essas características das evidências complementares podem ser completamente cavocadas. Eu incentivo os irmãos a procurarem. Eu incentivo aqueles que duvidam trazerem as suas dúvidas. Isso é aceitável e desejável. O problema é quando nós encontramos fatos que comprovam e mesmo assim o orgulho não quer aceitar. Esse é um problema. Então, irmãos, a pergunta 3, ela fica claramente respondida. A Bíblia demonstra com credibilidade a certeza de sua veracidade. Pelos testemunhos oral, pelo testemunho escrito, pelo testemunho das evidências complementares. Aqui eu estou só arranhando. Poderíamos ir muito mais a fundo nessas questões das evidências complementares. A Bíblia é um livro histórico. Isso não quer dizer que sempre ela vai contar a história na maneira que você imagina que deveria ser. Por exemplo, o pastor Fernando nos ensinou que o Evangelho de Mateus nem sempre está em completa ordem cronológica, porque esse não é o intuito. Esse não é o intuito. Mas isso não quer dizer que ela não tem base histórica. O livro de Atos é um livro histórico. É um livro que conta a transição da igreja, do início da igreja para a sua expansão. Então agora, queridos, considerações a respeito da inspiração, considerações finais que eu queria tratar aqui com vocês, e essas são importantes porque são argumentos interessantes. Em primeiro lugar, a Bíblia não esconde defeitos de seus heróis. Isso é muito importante porque, assim, quem quer mentir não diz que tem erros. Época de eleição, nós vemos pessoas se comparando a Jesus Cristo. Quem quer mentir, esconde seus defeitos. A Bíblia não esconde. A Bíblia mostra em todos os seus heróis os atos falhos e muitas vezes até desprezíveis. O testemunho dos apóstolos não visava lucro pessoal, mas a verdade. O que eu quero dizer com isso? Você imagina que nós estamos aqui e 10 de nós são designados, ou melhor, 12 de nós são designados para sermos testemunhas da verdade que a Igreja Bíblica Luz do Mundo prega. Mas nós sabemos nos bastidores que é tudo conluio, é tudo mentira.
Aí o que acontece? Desses 12, 2 morrem, ficam 10. E aí esses 10 começam a ser presos. 10 de nós que sabemos que o que nós estamos falando é mentira. E aí os 10 são colocados numa sala com um pelotão de fuzilamento pronto a matá-los. E ele mata o primeiro e diz assim, pô! Na hora eu gritava, é tudo mentira. É tudo mentira. Aí ele mata o segundo. Talvez você fosse mais corajoso que eu. Quando chegássemos no quarto, no quinto, é impossível que alguém sustentasse a mentira sabendo que era mentira. E com os apóstolos aconteceu isso um por um. Com exceção do apóstolo João, todos tiveram mortes horríveis. Então o ponto é, a verdade era tão real que eles morreram por ela. E esse talvez seja o ponto que nós crentes devemos pensar. Muitas vezes nós não nos posicionamos a respeito de Jesus e a respeito de pensamentos cristãos na sociedade. Por quê? Porque nós temos medo. Aí você deve pensar assim, a verdade que eu tenho, ela é digna de ser proclamado, inclusive se custar a minha morte? Sim. Então se prepare, que o dia não chegue. Eu não quero ser morto assim. Mas se ele chegar, que Deus nos capacite. Que Deus nos capacite. Nos primeiros séculos da igreja, existia um ditado que dizia, o sangue dos mártires é semente. Eles queriam que a verdade fosse tão espalhada que eles sabiam que se eles morressem, a morte deles diria assim, aquilo que eles morreram era verdadeiro. Porque morrer por uma mentira, poucas pessoas desistiriam depois. Agora, quando a verdade é real, ela ocupa o centro do seu coração e ela visa a eternidade, como disse Jesus, nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode fazer perecer a alma. Então, irmãos, esse finalzinho aqui, que eu vou ler para vocês, ele veio de um dos fundadores da Escola de Direito de Harvard. Vocês devem saber que Harvard é uma das faculdades, das universidades mais conceituadas do planeta. E quando nós falamos em direito, é a ideia de que direito ele busca justamente o quê? Encontrar erros, falhas, contrapô-los e provar que era mentira. Então o interesse desse senhor chamado Simon Greenleaf, ele era refutar o cristianismo. Isso que ele escreveu, ele não escreveu porque ele amava o cristianismo, mas ele escreveu porque ele foi honesto. Então ele disse assim, permita que o testemunho dos evangelhos seja peneirado como se fosse proferido em um tribunal de justiça em defesa da parte adversária. Ou seja, revire de cabeça para baixo, fuce, procure os erros, procure as incoerências, submetendo a testemunha a um rigoroso interrogatório. Sabe que quando está mentindo e você aperta um pouco, a mentira logo sai, né? Por isso que os caras muitas vezes torturam, porque a tortura faz você entregar. Às vezes até quando é verdade, para parar a tortura tu faz, imagine se for mentira, rapidinho. Né? O cara vem com alicate e você, não precisa. Então ele diz assim, submetendo a testemunha a um rigoroso interrogatório. O resultado, aí ele fala por experiência pessoal, porque ele foi atrás de fazer isso. O resultado disso, não tenho absolutamente nenhuma dúvida, será uma indubitável convicção de sua integridade, suficiência e verdade. Isso não quer dizer que esse homem é crente. Quer dizer que ele foi honesto. E todo historiador honesto vai chegar a essas conclusões. Então, nós vamos tratar mais para frente que isso não é o mesmo de ser crente. As verdades bíblicas, elas são dignas de autenticidade e de veracidade. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que as pessoas vão receber no seu coração e dizer assim, eu quero para mim. O ponto aqui hoje que eu quero tratar com vocês é apenas para você poder dizer assim, eu não tenho medo que você procure na Bíblia erros. Eu não tenho medo que você procure se os manuscritos eles são incoerentes. Pode procurar. Agora, a obra de crer que essa palavra é palavra de Deus, isso é um ato sobrenatural.
Mas isso não quer dizer que aquilo que, como homens e mulheres que têm intelecto podem fazer, não seja alcançável, que é detectar se a Bíblia é digna de confiança. Bem, ok? Deu para entender, queridos? Eu espero aqui ter dado algumas ferramentas para edificar a sua vida, porque quando eu aprendi isso me trouxe uma alegria tão grande, porque assim, não é que eu duvidasse da Bíblia, mas eu já tive dúvidas. Não é que eu desconfiasse que não poderiam ser achadas verdades, mas nem sempre as procurei. E quando você vê isso, você se torna apto a falar para pessoas, não de maneira meramente religiosa, mas de uma maneira intelectual, sempre visando não parar no intelecto e alcançar o coração. Mas a porta de entrada, muitas vezes, é saber explicar. A gente às vezes pensa que não precisa aprender o que é o evangelho para evangelizar, você precisa saber. Se você não evangelizar essa pessoa, ela não vai crer. E se ela não crer, ela continuará perdida. Então, irmãos, semana que vem nós vamos dar continuidade na ideia da inspiração e vamos falar sobre inerrância e outras características que vêm da bibliologia. Vamos ter uma palavra de oração? Pai bendito, obrigado, Deus. Obrigado pelo relato tão confiável e verdadeiro da Tua palavra. Obrigado por manter a Tua palavra pura por tantos séculos, de forma que nós podemos confiar nela, podemos ser edificados, corrigidos. Nos ajuda a ter prazer na Tua palavra. É verdade, Senhor, nós reconhecemos que tantas vezes nós temos preguiça, tantas vezes existem outras coisas que acabam sendo mais interessantes aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, mas nós te pedimos perdão e ajuda. Que por meio do Teu Santo Espírito, o Senhor não deixe isso. Que o Senhor nos dê satisfação, prazer, desejo da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais organizarmos as nossas rotinas para termos um tempo de dedicação à leitura, oração, aquelas disciplinas espirituais tão básicas que o Senhor nos deixou, que é a leitura, a oração, a comunhão com os santos na igreja local. Que o Senhor não nos deixe desvalorizar isso. Que o Senhor não nos deixe jamais colocar isso como em segundo plano. Para que dessa forma nós possamos diariamente crescer mais em Ti, ter um relacionamento e uma intimidade contigo maior, e que possamos dessa forma proclamar como testemunhos daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.